Agora, Vitor, essa deve ser a tendência também por outros países também, na Europa. Sim, Leandro, é a tendência, né, de que essas sanções elas sejam ampliadas, né, por parte da comunidade internacional a partir da interpretação de que Nicolás Maduro não respeitou o processo eleitoral na Venezuela. De fato, tem um impacto significativo do ponto de vista humanitário e visto, inclusive, que a Venezuela, Leandro, tem já 8 milhões, quase 8 milhões de expatriados, né, de venezuelanos vivendo fora da Venezuela, cerca de 25%, cerca de um quarto da população venezuelana vivendo fora da ditadura de Nicolás Maduro hoje. E esse cenário, inclusive, em relação a refugiados, expatriados, ele deve piorar, né? Inclusive, o Brasil deve sofrer com isso, principalmente a região norte, estado de Roraima, né? E, inclusive, é uma outra questão muito significativa em relação a essa discussão diplomática e as relações entre o Brasil e a Venezuela, porque o Brasil, inclusive, importa energia oriunda da Venezuela, principalmente no estado de Roraima, porque existe uma dificuldade logística em relação à distribuição de energia elétrica em Roraima, então fica muito mais barato para o Brasil, inclusive, importar energia elétrica da Venezuela para o estado de Roraima. Até porque Roraima, se não tivesse, por exemplo, essa importação de energia elétrica, dependeria das usinas, que inclusive são muito mais caras, né, a obtenção de energia é muito mais cara por meio dessas usinas em Roraima. Então, é uma situação realmente muito complicada, Leandro, e a gente vê a partir dessa conversa, por exemplo, que Biden teve com o presidente Lula, a pedido, inclusive, do presidente americano, esse pedido, ele aponta o quanto o presidente Lula e o Brasil são importantes, né? São atores importantes e lideranças regionais muito significativas em relação a esse processo eleitoral na Venezuela e o que acontece hoje no país. Essa convocação de Biden para essa conversa com o Lula, ela mostra exatamente o quanto um posicionamento em relação ao que acontece na Venezuela por parte do presidente Lula é esperado pela comunidade internacional, exatamente pela liderança assumida pelo Brasil aqui na América do Sul. Então, é muito nocivo que o Brasil, né, continue protelando um posicionamento mais significativo em relação ao que acontece na Venezuela e se alinhe, né, corra o risco de se alinhar a ditaduras e autocracias que reconheceram a vitória democrática de Nicolás Maduro na Venezuela, na contramão, por exemplo, da União Europeia, dos próprios americanos, né, dos Estados Unidos, também se posicionando em relação a levantar dúvidas a respeito desse processo eleitoral, e outras democracias como aqui na América Latina, o Chile, o Uruguai, a Argentina. Então, a gente vê, Leandro, uma cobrança por parte da comunidade internacional de que Lula, de que o Brasil se posicionem de uma forma assertiva. E o governo brasileiro tem uma dificuldade muito grande de fazer isso. Lula tem uma dificuldade muito grande de se posicionar de forma mais ostensiva contra Nicolás Maduro. Apesar de ter tentado ali, né, flertado com a possibilidade de criticar o ditador venezuelano, a gente vê, por exemplo, movimentos completamente contraproducentes, como essa nota publicada pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, encabeçado por Gleisi Hoffmann, a deputada petista Gleisi Hoffmann. Então, é muito complicada essa falta de clareza em relação ao que acontece na Venezuela e um posicionamento mais claro, mais incisivo do Brasil em relação a esse processo eleitoral, Leandro.